Thiago Paternini. Nós viemos saber qual a opinião dele em relação à política. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o que é para você um partido. O partido é um grupo de pessoas que defende a mesma tese, a mesma ideologia e formam um grupo para defender os interesses da sociedade. Qual o seu partido, Thiago? É o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Por que você decidiu filiar-se a esse partido? Pela ideologia do partido. Quais são essas ideologias? Hoje, por exemplo, no partido nós temos o PMDB Afro, nós temos o PMDB Mulher, o PMDB Jovem, e dentro desses interesses da sociedade, nós defendemos tudo que é para o desenvolvimento social, político e econômico do município, do estado e do país. O que você compreende sobre o capitalismo e qual é a sua avaliação sobre o capitalismo, sobre a crise econômica? O capitalismo, eu entendo que é a economia, né, concentrada na mão de poucas pessoas, né? E com muitas ofertas, muitas oportunidades, com um crédito muito fácil. A estabilidade da moeda do real, né, deu uma oportunidade na queda da inflação, né, da economia. E na queda da inflação, automaticamente deu uma certa estabilidade na economia, mas é necessário que o governo dê uma certa freada nessas oportunidades de compra, de consumismo, né? Mas entendo que o capitalismo é realmente uma concentração da economia na mão de poucos. Bom, Thiago, o que você acha sobre a posição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a liberação da maconha? O posicionamento do presidente, ele foi, assim, no meu ponto de vista, ele foi um pouco infeliz na colocação dele. Infeliz porque o vereador, assim como todo cidadão, é o primeiro elo de contato com a sociedade. E muitos problemas nós podemos identificá-los dentro do município. Um deles é droga. E a oportunidade que o jovem tem de entrar no crack, hoje é pelo cigarro, que é uma primeira droga consumida, depois a maconha, e dali para estar no crack é um tapa. E uma vez no crack, para recuperar é difícil. Então essa descriminalização da maconha, na verdade, do meu ponto de vista, é uma grande porta de entrada do adolescente, da juventude, para a droga. Então eu sou totalmente contrário à fala do presidente. E assim, e por incrível que pareça, em alguns encontros nacionais, estaduais, municipais da juventude, por incrível que pareça, a juventude debate isso. Debate pela descriminalização da maconha, é um absurdo, né? Porque à medida que eles têm a oportunidade de conhecer o que é um drogado, eu acho que o conceito passa a mudar, né? Porque viver e conviver com um drogado, quem tem um na sua família sabe o que é, e uma vez que entrou no vício, para sair é muito difícil. Uma das maiores drogas consumidas, que é o álcool, que tem deixado muitas vítimas e que é pouco abordado, já deveria ser feito a propaganda limitada em relação a isso, ao álcool também, porque o álcool, na minha opinião, ele mostra, na verdade, ao jovem, o jovem na praia, com mulheres, com oportunidades, e quem entra no alcoolismo para sair é outro desastre. Então, o presidente foi realmente infeliz. Eu até alongo, eu dou uma estendida nesse assunto, porque é um assunto muito delicado e que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Para você, qual é a importância da fidelidade partidária? A importância da fidelidade partidária, porque quem entra num partido político, entra pela ideologia partidária, entra pela militância, e assim que ganha no partido, de repente troca aquilo ali por outro partido, por outra ideologia, e deixando aquela militância, toda aquela bandeira, todo aquele suporte que foi dado para o candidato se eleger, todo aquele preparo que a sociedade, que os seus filiados deram condições para o candidato se eleger, de repente ficam sem representantes. Qual a sua opinião sobre a criação do marco regulatório na comunicação? E eu sou totalmente contrário a esse marco regulatório. Eu acho que a imprensa tem que ter toda a liberdade de expressão. Quando teve sessão aqui que a imprensa não está presente, a sessão fica vazia e realmente passa matérias que a sociedade tem pouco conhecimento do que está passando, e a imprensa dá uma enorme parcela de contribuição para a sociedade. Então eu sou totalmente contrário a esse marco regulatório. E acredito que na esfera nacional o movimento democrático brasileiro tem o mesmo pensamento, porque se nós conseguimos derrubar a ditadura militar, nós derrubamos pela liberdade de expressão. Então é verdadeiramente voltar atrás, voltar ao passado, e não é um avanço para a política isso.
O que você pensa sobre a corrupção e o que deveria ser feito com os políticos corruptos? Olha, a corrupção é uma questão de caráter, né? Eu acho que o ser humano tem uma formação e essa formação ele tem que seguir da melhor prática. A corrupção hoje não está só na política. A corrupção está em todos os meios, como eu disse, é uma questão de caráter. Tem que ser punido como todos, né? Eu acho que o político, assim como o empresário, assim como todos da esfera da sociedade, tem que ser punido, né? Tem que ser punido, é claro, tem que ser dado também a oportunidade, né? Não é porque a pessoa erra que ela permanece errando. Então eu acredito que tem que ser dada a oportunidade para que se errou, para poder acertar, porque o ser humano é sujeito ao erro, mas tem que ser punido, não tenha dúvida disso. O que você pensa sobre o aborto e sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que publicou uma nota favorável ao aborto de mulheres com 3 meses de gestação? Me parecer realmente infeliz em virtude eu tenho um amparo na Bíblia, né? Eu acho que é Salmo 139, tem um trecho em que o salmista relata ali que antes mesmo que nós fôssemos criados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e já nos chamava pelo nosso nome, quando ainda era informe. Então, se ainda é informe, tem vida, e se tem vida, ela não tem que ser tirada. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, eu acredito sim que a pessoa tem o direito o ser humano tem o direito de viver. Isso é um crime, e é um repúdio aqui, né, de uma certa forma, ao parecer do Conselho Regional de Medicina.